Mais um Negócios de Valor. Você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo da Vinha, ou pela rádio mesmo, ou pelo YouTube. Se você está no YouTube, curte lá, dá uma compartilhada, comenta, porque você ajuda a melhorar o nosso alcance. E hoje a gente está com uma pessoa aqui, um empresário, que provavelmente a maioria de vocês, eu vou dizer com quase certeza que a maioria de vocês ou já entrou em alguma loja dele, ou já comprou algum produto dele, ou já ganhou de presente. E eu estou aqui hoje com Reginaldo Garcia, né? José Reginaldo Garcia, a gente chama ele de Reginaldo. Ele é presidente da ASLOF, que é a Associação dos Lojistas do Flamboyant, vice-presidente do Sind Lojas, que é o Sindicato dos Lojistas, também diretor da CIEG, diretor da FEComércio, e ele é franqueado das lojas daquelas famosas Havaianas, né? As que não soltam as tiras, né? Não deformam nem soltam as tiras, como diria a propaganda antiga, né? E o Reginaldo está aqui hoje com a gente para contar um pouquinho sobre a jornada dele empreendedora, como é que ele chegou até aqui, enfim, tudo isso aqui no Negócios de Valor. Tudo bem, Reginaldo? Como é que tá? Olá, Juliano, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde aos que vão nos assistir aí presencialmente no YouTube. É um prazer enorme estar aqui com você, né? Compartilhar um pouco da nossa história, que seja aí fonte de inspiração para quem tem um sonho, para quem quer se desenvolver, né? E crescer. A oportunidade, ela chega para todo mundo e você tem que se dedicar, tem que sonhar para chegar no seu objetivo. Muito obrigado por me acolher aqui. Eu que agradeço e olha só, eu soube aí por alto aí que a sua jornada empreendedora, né, começou bem fácil, né, com tudo dando certo, né, você foi lá e aconteceu. Foi assim que aconteceu ou não? Ou me contaram errado essa história? Às vezes as pessoas só veem, né, o sucesso e não veem lá as pedras, né, o caminho tortuoso. Sim. E tal. Mas assim, eu digo que eu não era para ser uma pessoa que desse certo, né? Por quê? Numa família muito pobre, muito humilde, né? Eu vim para a cidade, já tinha 13 anos de idade, eu morava numa fazenda, numa roça. Então eu fui estudar muito tarde, era aquele cascudão da sala de aula, né? Os meninos tudo pequenos. Mas enfim, né? Vim trabalhei em banco, trabalhei na limpeza urbana de Goiânia, fiquei um ano em Manaus como representante comercial. Uma jornada difícil, mas sempre tentando melhorar, tentando crescer, desenvolver. Eu digo que o empreendedor é aquela pessoa que transforma alguns dos seus sonhos em realidade. Porque alguns, não é todos os sonhos que você consegue realizar. Você tenta, você briga, às vezes você tropeça, cai, levanta novamente e vai. Então, assim, era para dar tudo errado por essa questão de ser muito pobre, de ter começado a estudar muito tarde, né? Mas que a vontade de vencer, a necessidade de ajudar a família, de fazer alguma coisa, me trouxe aqui hoje, me trouxe a ser o franqueado de Havaianas, a estar à frente das ASLOF, a estar no Sind Lojas. E assim, uma história bacana, né? No início, quando eu vim para Havaianas, né, assim, para resumir um pouco a história... Conta pra gente por que você viu nessa tal dessas Havaianas. Eu sei, por exemplo, que a Havaiana, na minha época, quando eu era criança, era chinelo de pobre. Não era? Eu lembro que eu tinha uma, inclusive, uma vez ela soltou aquela tirinha, eu tive que colocar um grampinho de cabelo lá para segurar, para ela aguentar até ter dinheiro de comprar outra. Então, eu lembro que antigamente não era umas sandálias assim que você poderia ver no shopping center, num lugar assim. E quando eu vi a primeira loja abrindo no shopping, eu falei, mas como é isso? Alguém vai pôr uma loja para vender Havaiana no shopping? Mas a Havaiana teve essa mudança, né, de marca. E por que você, num determinado momento, resolveu trabalhar com isso especificamente? Bom, quando eu comecei com esse negócio, eu era funcionário da Alpargatas, que é dona da marca Havaianas. Eu era executivo de vendas, eu era o representante comercial e eu vendia a marca Topper aqui em Goiás.
E a gente acompanhava Havaianas, como que estava o desenvolvimento, tanto a nível de Brasil como de mundo. Em 1995, a Havaianas começou a exportar para vários países da Europa, Oceania, para os Estados Unidos, e diversificar seus modelos, né? Aumentar o mix, ou seja, muito mais modelos, muito mais estampas, né? E aquilo deu um estalo comercial e eu não estava muito feliz como representante, né? Longe da família, os filhos crescendo. E aí me veio a ideia ali em 2003 de montar uma loja exclusiva de Havaianas, né? Meu capital era pequeno, né? Eu tinha ali uma receita muito pequena e um carro velho. Falei assim, eu vou arriscar tudo que eu tenho e vou abrir esse negócio. A primeira coisa que eu fiz foi no Sebrae. Eu fui no Sebrae e disse, eu preciso, sou empreendedor, eu quero abrir uma loja, quero começar um negócio. E o consultor me disse o seguinte, aonde você quer montar seu negócio? Falei assim, numa galeria de frente ao Parque Vaca Brava que está em construção. E você é louco, Havaianas é coisa de pobre. Exatamente. Havaianas é um produto que é a periferia que vai usar. Você tem que abrir uma loja no setor Nova Esperança, no Novo Horizonte, Garavelo. no Palmito, no Garavelo, porque você vai vender Havaianas para elite, o setor goiano é elite, né? Você não vai dar certo isso. Eu saí do Sebrae com a cabeça baixa, né, magoado com aquilo, e eu fui pensar, né? Eu fui caminhando do Sebrae até ali no Vaca Brava, olhei a galeria. É caminho, né? É caminho, né? E fui analisar e ver aquilo, né? E eu decidi fazer um questionário. Eu fiz um questionário com 5 perguntas básicas, né? Você usa Havaianas? A primeira pergunta. A segunda, quantas Havaianas você tem em casa? Terceira, você daria uma Havaianas de presente? Né? A quarta pergunta, aonde você compra Havaianas? E a última pergunta, né? O que você acha de ter uma loja exclusiva de Havaianas? E eu fui para o Vaca Brava, o pessoal caminhando, isso em 2003, né? A galeria em construção. Eu vi a loja na galeria e disse, essa loja vai ser a minha loja. Olha que coisa, né? Eu acho que é Deus que... E não era modinha ainda, né? Não era modinha, você estava ainda criando a ideia, né? A ideia. E aí eu fiz uma pesquisa e a receptividade foi muito boa. Eu voltei no Sebrae, o consultor. Quanto você vai pagar de aluguel? Quanto você vai pagar de condomínio? Você vai quebrar, o seu dinheiro não dá para fazer isso. Esquece esse assunto, abre na periferia. Bendito consultor, né? Isso. Mas assim, foi bom que ele me deu coragem para pesquisar, para conversar, né? Para levar ideias à frente. E aí eu fui para o Vaca Brava, fiz essa pesquisa, fiquei maravilhado porque foi muito positivo o negócio. E aí eu decidi que eu abriria uma loja de Havaianas. Aí eu pedi demissão e eu fui alugar a loja lá na galeria. Procurei lá o dono da galeria, falei que queria aquela loja, naquele ponto, né? Ele me deu um cartãozinho para procurar imobiliária. Eu procurei imobiliária. Na hora que eu peguei a ficha cadastral, eu falei assim, meu Deus, não dou conta. Preciso ter 2 avais com imóveis, preciso ter uma renda X. Era praticamente impossível na minha condição naquela época de fazer aquilo. Mas você ainda foi ousado, né? Você saiu do seu trabalho para fazer isso. Para poder fazer isso, né? Não, tipo assim, não começou e depois tirou, não, né? Já foi com tudo, já foi né? Com tudo, dar certo ou dar certo, não tinha outra alternativa. E aí tinha que ter avalista. Isso, uma série de exigências eu não conseguia. E eu fazendo a pesquisa, tinha um senhor que tomava água de coco todo dia à tarde, né, de frente à galeria, um senhor de terno, gravata, né? E ele viu fazendo a pesquisa, meu filho, vem cá, o que você está fazendo aí? Não, estou fazendo uma pesquisa assim, assado, de Havaianas e tal. Você quer abrir uma loja aonde? Eu falei assim, eu quero abrir ali, naquele prédio, naquela sala. Tinha umas 40 salas, aquela galeria embaixo, assim, eu quero aquela, principal. Ele lá, então tá bom. Passou um dia, passou 2 dias, ele me chamava, me deu uma água de coco, né, tomando e tal. Mas ele não falou e você tratando ele bem, E eu né? tratando ele bem. E os filhos, que eram engenheiro, e o outro é promotor de justiça, né? Que estavam à frente da obra e tal. Aí eu falei com os filhos, não sabia que eram filhos dele, e disse, eu preciso de alugar essa sala, como é que eu faço? Não tem outra forma? Não tem jeito. Tinha que ter o avalista. Tem que ter o avalista e não... E a renda também, né? E a renda. E eu não tinha nada. Né? E não tinha coragem de pedir para os amigos e tal. Sempre eu fui mais retido, receioso, eu não tinha coragem de pedir. É uma questão delicada também, né? Isso. E aí, esse senhor que toma essa água de coco, chegou um dia lá com um buquê de flores vermelhas, a coisa mais linda do mundo.
E aí eu tive a liberdade, não, mas que buquê mais bonito, para que esse buquê de flor, né? Que coisa maravilhosa. E eu falei assim, não, hoje é o aniversário da minha esposa e eu vou levar esse buquê de flor para ela. Aí eu disse, o nome dele é Sr. Cleomar. Sr. Cleomar, hoje também é aniversário da minha mulher. E aí ele tirou uma rosa do buquê e me deu. Então leve para sua mulher. Olha que coisa maravilhosa, né? E eu fiz isso, levei, não conhecia, ele andava naquela época, era no Ômega, bonito, um carrão com motorista, né? Que naquela época era o carro mais chique que tinha, né? Eu sabia que era uma pessoa importante, mas eu não conhecia, né? Na semana seguinte, eu voltei lá de novo para implementar minha pesquisa e para ver, ele me chamou. Qual que é o negócio que você quer montar? Falei assim, uma loja exclusiva de Havaianas. Assim, você acha que vai dar certo? Eu falei assim, eu não acho, ela tem que dar certo, né? Eu tenho 2 filhos para criar e eu acho que isso dá certo. Eu estudei bem, eu fiz a pesquisa. Ele tirou um cartãozinho do bolso e fez assim, ó, gentileza, locar a loja número 32 para o senhor José Reginaldo, e assinou embaixo. Você, essa galeria é minha. Meus filhos estão tocando a obra, vai lá na imobiliária. E você conversando o tempo inteiro com ele sem saber que ele era o dono. Sem saber. Aí eu fui na imobiliária. O dono da imobiliária, não vou citar o nome, né, por questão de ética, mas ligou para os filhos e falou, ó, seu pai tá doido, fez isso, isso, isso. Ah, então tá bom. Aí falou, ó, não tem jeito, os filhos não autorizar, não tem jeito. Aí eu voltei lá no senhor Cleomar, né, falei assim, ó, infelizmente, fui na imobiliária, mas disse que é uma exigência, não é possível alocar essa loja. Eu entendo, né, e eu sinto muito, eu vou ver se eu faço abro em outro lugar, faço outra coisa. Ele, não, eu gostei de você, gostei da sua honestidade, né? Da sua forma de trabalhar. E eu vou ligar para ele agora. Tirou o celular, que é tijolão, né? Naquela época. E ligou para o dono da imobiliária e disse o seguinte, ó, você pode colocar aí que eu vou ser aval do Reginaldo, pode colocar os meus imóveis que eu tenho como garantia. Ele ainda ficou como avalista. Dele, Mas aí me locaram a loja sem aval, sem nada. E aí os filhos autorizaram eu entrar na galeria. Eu abri a loja na inauguração da galeria. Todas as lojas que entraram nessa galeria entraram e saíram, só ficou a minha loja e mais uma, de 34 lojas. Até o dia que eu transferi essa loja para dentro do Goiânia Shopping, né? Mais ou menos uns 7 anos depois disso, acho que foi 2010, eu transferi a loja para o Goiânia Shopping. Mas assim, o Dr. Cleomar foi peça fundamental para que eu conseguisse abrir esse negócio, que eu conseguisse empreender. E dessa loja foi para a segunda, foi para a terceira, foi para a quarta. Eu cheguei a ter 7 lojas no mercado de Goiânia, lojas que a gente chamava de bandeira branca. Por que bandeira branca? Eu não tinha autorização da marca para usar a marca Havaianas. Não existia loja exclusiva de Havaianas no Brasil. Goiânia foi a primeira. Então você criou o modelo, né? O modelo de negócio, isso. E depois disso, quando foi 2011... a dona da marca, que é o Alpargatas, resolveu criar o processo de franquias. E aí desenvolveu e abriu franquias em todo o Brasil. Hoje são quase 600 lojas no Brasil e quase 100 lojas mundo afora, né? Estados Unidos, Europa, Oceania. Então essa ideia, a primeira loja Havaianas, ela nasceu aqui na Galeria Pátio do Lago, de frente ao Vaca Brava. Essas 7 lojas que eu tinha de bandeira branca, tive uma proposta da Alpargatas para migrá-las para franquia, e aí eu fui transferindo elas de rua para o shopping. Isso. Então, a do Pátio do Lago foi para o Goiânia Shopping, da República do Líbano foi para o Flamboyant, e outra foi para o Portal, e assim sucessivamente, né? Hoje são 11 lojas Havaianas, e mais uma da Liz Lingerie, que é mais uma franquia, que eu tenho só uma operação no Goiânia Shopping. Entendi. Mas a história de Havaianas é essa, é bacana, né? É bonito e é aquilo. Não existe realização sem ter um sonho antes, né? Então eu digo para todos o seguinte, sonhem bastante, selecione ali os seus sonhos, nem todos você vai conseguir. Mas se você tiver fé em Deus e trabalhar bastante, você chega. Uns chegam uma semana, outros com um mês, outros devem 10 anos, mas você chega, né? O interessante disso tudo é a gente perceber o seguinte. Primeiro, que você se preparou para isso, né? Assim, primeiro você teve a visão, obviamente, né? Você teve ali todo o insight, né?
E é interessante a gente pensar nisso, é que Goiânia, Goiás, assim, surge muita coisa aqui que vira depois tendência, né, no Brasil inteiro, né? Tem muitas coisas aqui que acontecem aqui que viram depois referência no Brasil inteiro, né? E você, mesmo não tendo nenhum outro modelo para você se firmar, né? Você teve ali a visão. Se você tivesse simplesmente ouvido o consultor e ido para casa, talvez você não estaria aqui hoje contando essa história. E é importante ouvir os consultores, mas mais importante que ouvir os consultores é você fazer a sua própria pesquisa, né? É ir atrás. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, você ter sido gentil, né? Com aquele senhorzinho, de você ter tratado ele bem. Imagina que você tivesse destratado ele ou feito alguma coisa, né, que ele não gostasse, né? Também não teria dado certo, pelo menos de abrir ele naquela galeria, né? Sim. E, bom, a gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar aí um pouquinho da sua história, né, como empreendedor e agora como líder, né, liderança empresarial, que é um outro tipo de desafio, né? E aí daqui a pouquinho a gente volta aqui no Negócios de Valor. Fique ligado aí. Daqui a pouquinho estamos de volta com Reginaldo Garcia das Havaianas. Estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto e eu agradeço a você que está nos acompanhando aí pela rádio, pelo YouTube ou pelo aplicativo da Vinha. Não se esqueça de dar o like lá no YouTube, compartilhar e comentar, porque você aumenta o nosso alcance e a gente consegue levar uma informação de muita qualidade para os nossos amigos, os nossos irmãos. E nós estamos hoje aqui com o Reginaldo Garcia, das Havaianas, que também é presidente aí da ASLOF, Associação dos Lojistas do Flamboyant, e vice-presidente do Sindilós, enfim, é uma liderança empresarial. E eu queria, Reginaldo, você me contasse um pouquinho mais aí dessa sua jornada, aí você estava falando aí de uma situação aí que você acabou comprando os apartamentos. Conta pra gente essa história aí. No intervalo aqui ele me contou uma história, eu queria que você dá uma palhinha para nós aí, para quem está nos acompanhando aí. Não, na verdade, eu comentando aqui com o Juliano, né, quando eu comecei a vida lá, era muito, muito jovem ainda, com 14 para 15 anos, eu precisava trabalhar. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de office boy lá na LBA, Legião Brasileira de Assistência, que fica ali no setor aeroporto, né? Sim. E aí eu fui lá da Vila São José, andando de a pé, fui lá fazer o curso, e a moça chegou, não, meu filho, você de bermuda, né, de calçãozinho e chinelo, você não pode fazer curso aqui, não. Você já estava de chinela havaiana naquela época ou era uma chinela? Eu não lembro, não, era uma chinela. Mas é possível, porque a Havaiana foi criada em 62, então sim, já tinha muita Havaiana naquela época. E aí eu saí de lá, virei as costas e sentei lá na mureta e fui chorar. E a moça veio, né? Inclusive uma grande amiga até hoje, né? Maria das Graças Macedo, ó, lembro o nome dela até hoje. E aí ela ficou com dó e comprou uma conga pra mim, uma calça de tergal e eu fui fazer o curso de office boy. Conga pra quem não sabe quem é dessa nova geração, é aquele sapato preto, sapatinho, né? De tecido, de tecido, bem assim, é próximo do quichute, né? É tipo é primo do quichute, que também o quichute era a chuteira de pobre, que era aquele sapato preto com os cravos de borracha, né? Que você amarrava. Quando a gente era jovem, a gente amarrava o cadarço assim até em cima na canela, porque era chique, né? Pois é, é verdade. E aí você foi chorar lá, ela ficou com dó. E ficou com dó, fiz o curso de office boy, e aí eu fui trabalhar na extinta Caché, Caixa Econômica do Estado de Goiás. Fiquei lá com o office boy até os 18 anos, eu fiz um concurso interno e eu entrei para o banco, né? Eu fui escriturário, caixa e tal. Quando o banco fechou ali em 1990, eu era gerente lá na 24 de outubro. Então, assim, num período aí de 3 anos no banco, eu cheguei, né, no ápice lá da carreira como atendimento, né? Quer dizer que o investimento que aquela mulher fez no conga e na calça de tergal rendeu bastante. Rendeu bastante. Mas aquilo, a necessidade de fazer acontecer, a necessidade de ter que ajudar a família, de fazer as coisas, e o sonho, né, de crescer, de fazer alguma coisa, me trouxe até aqui. Mas uma vida difícil, espinhosa, não. Eu acho que eu faria tudo novamente,
eu adoraria ter só um chinelinho, uma bermudinha e ter mais 14 anos de novo para começar de novo. E aquela mureta ali virou um totem, né? O que eu fiz? Meus filhos resolveram casar muito jovens, né? E eu quis ajudar, e eu comprei um apartamento para cada um. Como eu moro lá no setor aeroporto, né? Eu escolhi lá para viver, fiz, ó, comprar um apartamento para meus filhos aqui perto. Aí tem um edifício de frente à LBA, né, um apartamento pequeno. De frente à mureta da lamentação. À mureta, e eu fui ver um apartamento lá, chamei meus filhos, falei assim, ó, foi aqui que eu comecei a minha vida, né? E vocês querem morar aqui? Aí eu comprei 2 apartamentos, dei um para cada um. De frente para a mureta. Tudo de frente para essa mureta. Todos os dias, se eu olhar na janela, vai ver onde eu tive meu primeiro choro para me conseguir um trabalho. Interessantíssimo, então, história muito boa. E é aquele negócio que a gente estava falando no começo aqui, né, Reginaldo? Você tem que ter um sonho, mas você também tem que trabalhar para que isso aconteça, né? Às vezes as pessoas quer prosperar, quer ganhar dinheiro, mas acham que é mágica, né? Você teve todo um trabalho, né? Toda uma jornada, né? Até você chegar onde você está hoje, a ponto de comprar 2 apartamentos de frente para o lugar onde um dia você estava chorando, porque não tinha um tênis, não tinha uma calça para fazer um curso de office boy, né? Sim, de office boy. É aprender a preencher recibos, né? É aprender a preencher depósitos, né? Para fazer em banco. Naquela época era papel, né? Que você fazia e levava em banco. Então era assim, um curso muito bacana, mas que me desenvolveu muito. Hoje eu tenho uma equipe aí de 99 funcionários, né, em todas as lojas, e eu sempre, quando eu faço as reuniões, eu digo para eles, ó, alguns de vocês vão prosperar, outros vão ficar nessa vidinha mais ou menos, e outros, infelizmente, vão embora, não vão ficar com a gente. Por quê? As pessoas querem ter a casa que você mora, ter a mulher que você tem, a família que você tem, os amigos que você tem, o emprego que você tem, né? O carro que você tem, se você tiver. Mas a maioria das pessoas não querem fazer o que você fez para conquistar isso, né? Então, ter o sonho é a primeira coisa que você tem que ter, mas você tem que criar os mecanismos, o caminho para que você chegue no sucesso, né? Então, muito importante você se espelhar nas pessoas que tiveram sucesso para você realmente prosperar. Então, desses 99 funcionários aí, eu tenho funcionário de 15 anos comigo, de 18 anos comigo, e tem aqueles que ficam 90 dias, 6 meses, né, e vão embora. Mas a mensagem que eu digo é essa: lute pelos seus sonhos, né? Trabalhe todo dia, acorde cedo, se preparem. A gente tem que entender que o dia de amanhã você precisa estar com o sapato engraxado, com a roupa passada, o seu uniforme passado, e você tem que dar um sorriso para o cliente e atendê-lo bem. Se você não fizer isso um dia antes, deixar para fazer na hora, dificilmente você vai ter sucesso. Então, se planeje, né? E faça isso que com certeza você vai desenvolver. E é interessante hoje que muitos jovens que a gente vê hoje, assim, eles sonham entrar no mercado de trabalho já assim numa posição muito importante, né? Então, assim, uma vez eu vi uma pessoa falando um ditado, eu não sei se é uma pessoa famosa, mas ele dizia assim: comece pequeno e pense grande, né? Então, porque o que acontece? Se você tem um sonho, tem um objetivo grande, não quer dizer que você vai chegar ali e já vai estar tudo pronto para você, mesmo que você tiver condições financeiras para isso. Esse processo de você amadurecer, de você aprender, né, de você passar pelas dificuldades, né? Inclusive, quando algumas empresas hoje, grandes grupos familiares, quando vão preparar a famosa sucessão familiar, geralmente eles pegam os filhos que têm potencial para assumir o negócio e põem ele desde o cargo menor, ele vai ter que aprender como é que funciona, desde do básico ali da fábrica até poder chegar nos cargos de diretoria e poder assumir a direção. Porque se você não tem a noção de como que funciona um negócio, como que é o trabalho de um pequenininho ali, do vendedor, do faxineiro, do office boy, dificilmente você vai ser uma boa liderança, né? E falando de liderança, fala pra gente um pouquinho assim, o que acabou te empurrando aí? Você hoje está no Sim de Lojas, na Fê Comércio e na Aslof, e é um negócio, o que assim, te levou a buscar também aí o caminho de ser uma liderança empresarial?
Olha só, assim, antes de eu dizer isso, eu quero fazer só um comentário muito interessante, né? Que foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu casei. Quando eu casei, há 30 anos atrás, fui trabalhar para o meu sogro. Eu trabalhei para ele 6 meses e não trabalhei mais. Porque meu sogro era custoso, né? Assim, não é porque eu era muito inocente na época, porque ele era uma águia em venda e tal, mas era um grande representante comercial. E nós fomos no Rio Grande do Sul numa feira, né? E no retorno, a gente voltando de carro, só nós dois. E assim, ele, aquela forma muito bruta de falar, de ser, seco, né? Ele não dava volta. E me disse o seguinte: Reginaldo, se hoje eu tenho 50 anos, se eu tivesse 27 anos como você tem, e soubesse o que eu sei hoje, né? Com 50 eu seria milionário. E eu pensei comigo, esse senhor está falando aí que quer me impressionar. Está falando besteira naquela época, né? Hoje eu digo, foi uma das únicas verdades que meu sogro me falou na vida. Porque hoje eu com 56 anos, se eu tivesse meus 27 e soubesse o que eu sei fazer hoje, de repente eu estaria multimilionário hoje. O que eu quero dizer com isso? A vida é um processo e você adquire experiência no decorrer da vida, né? Então são os erros, os acertos que te trazem a algum lugar. Então, ali o meio, o final da sua vida é reflexo daquelas escolhas que você fez lá no início. Isso é importante. Mas quanto às lideranças, né? O que acontece? As oportunidades, a necessidade de fazer alguma coisa, né, por uma instituição, por uma organização, faz com que você entre sem perceber nessas instituições. Lá no Cindy Lojas, eu não conhecia Cindy Lojas, eu não participava de Cindy Lojas, e aí aconteceu alguns fatos no Cindy Lojas, uma diretoria anterior, que não era em conformidade com o meu crescimento, com a minha maturidade, com a minha honestidade, né, com a minha forma de ser. E diante desses problemas, que eu não quero nem citar qual diretoria e quem foi, porque isso não vem ao caso, mas diante desses problemas, né, eu e um grupo de empresários resolvemos participar para dar uma certa moralidade na instituição, né, para dar uma contribuição para essa instituição. E aí nós entramos no Cindy Lojas, compomos com a diretoria anterior, 50% uma parte jovem nossa, outros 50% da outra parte, que está em mais experiência, mais tempo. Não é porque todo mundo lá é ruim, não é isso, né? São pessoas valorosas, são pessoas que deram uma grande contribuição para o varejo, né? A gente entende isso, mas o varejo ele vive em constante mudança, né? Ou seja, a gente está aperfeiçoando, cada dia tem uma coisa nova, diferente, e a gente precisa dar contribuição para isso. E foi aí que nós entramos lá no Cindy Lojas, participamos. Logo depois, os lojistas do Flamboyant me convidaram para fazer parte da diretoria, eu participei, conheci. Aí já envolvi outros empresários do Flamboyant que também não participavam. E hoje nós somos um grupo muito forte, né? São os principais lojistas de franquias, de lojas satélites do Flamboyant que compõem a diretoria da Aslof. Eu digo, eu não sou o presidente da Aslof, eu estou o presidente da Aslof. E eu acredito muito que deva ter uma rotatividade. Outras pessoas podem ser mais velhas, mais novas, menos experientes, mais experientes, mas é importante que a gente tenha maturidade, estar sempre renovando, para a gente ter ideias novas, opiniões diferentes, para quem tem uma evolução. Porque não é só a questão empresarial, né? A questão pessoal, a questão social é muito importante. E cada um tem uma ideia diferente, e foi isso que me trouxe aí para as instituições. E você entra numa, entra noutra, daqui a pouco eu não estou tomando conta do meu negócio mais, porque eu estou mais porque presente. tem um problema para resolver, né? Isso. Eu vejo assim que são muitos os desafios, são muitas as pessoas que tentam, às vezes, se aproveitar, né, de algumas circunstâncias que envolve aí o trabalho alheio, né? Uhum. E é importante que você tenha nas instituições pessoas sérias, né? Pessoas que estejam ali como verdadeiras muralhas, né? Porque tem desafios que são exclusivos da sua loja, da sua vida, como empresário, como pai de família, mas tem problemas que são de toda, né, a categoria, né, de todas as lojas, de todo mundo, e é importante que para fazer frente a esses desafios que são de ordem mais coletiva, digamos assim,
tenham pessoas que realmente estejam, primeiro, elas saibam quais são as dores, né? Você, mais do que todo mundo, sabe quais são as dores de estar à frente de um comércio, né? De uma franquia no varejo, e ao mesmo tempo que tem essa postura, né? De trabalhar para que a coisa seja melhor para todo mundo, né? Porque se a gente faz isso, imagina, o Brasil poderia estar muito melhor, né? Se a gente tivesse esse tipo de postura nas políticas, né? Os políticos fossem lá para não para ficar cuidando às vezes do próprio interesse, né? Então, eu acho muito bacana essa postura de vocês. A gente assim tem que entender, se colocar no lugar do outro para você sentir a necessidade, né? E assim, cada pessoa que chega na instituição chega com ideias novas e botam isso para funcionar, e isso traz um valor muito grande para a comunidade como um todo, né? Vou citar um exemplo nas LOF, por exemplo. Nós começamos uma diretoria nova, né? E nós fizemos algumas propostas na área social. Então, o que nós fizemos? Não, vamos cadastrar os funcionários do shopping para a gente descobrir quem são os mais vulneráveis, quem mais precisa. E nós descobrimos pessoas que trabalham naquele glamour do shopping, aquele lugar luxuoso, né? Que moram numa casa que é feita de plástico, né? De papelão. E que trabalham no shopping daquele. E que tem uma vida, difícil e tal. Então, assim, nós fizemos lá um processo de ajudar com cesta básica, essas pessoas que mais precisam. Essa oportunidade que eu tive lá quando eu tinha meus 14 anos, veio a ideia, né? Procurei o colégio militar, os mais pobrezinhos da periferia, fizemos uma parceria lá com a direção da escola, pegamos uma molecadinha ali que está fazendo o primeiro, segundo, terceiro anos, levamos para dentro das OF para quê? Treinar, né? Para dar todo o treinamento em relação à venda, quem tem afinidade com alimentação, para restaurante, para ser garçom, para ser atendente. Então, justamente para atender essa comunidade que mais precisa e que não consegue ter esse elo de ligação com o trabalho, para começar a trabalhar. Então, assim, a ideia é que essa diretoria, que eu levei essa ideia, a diretoria abraçou, né, com vontade, e que nós fizemos. E da mesma forma, o próximo presidente, a próxima diretoria que assumir, vai trazer ideias iguais a essa e até muito melhores do que essa para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Porque sem a comunidade, perde o sentido. Né? Às vezes eu brinco, se eu morrer amanhã, minhas lojas tudo abrem. Sem problema, não vai ter problema, vai funcionar normalmente. Alguém vai chorar, agora, né? Pode ser que alguém chore. Que alguém chore, né? Ou dá uma risada. Mas enfim, o negócio começa andando. Mas se eu perder meus 99 colaboradores, todas as minhas lojas amanhecem fechadas. Então, a prioridade é gente, né? Eu acho que o desafio do século é a gestão de pessoas, a conectividade com pessoas, para que todos tenham assim um desenvolvimento linear, né? Você não ganha sozinho, todos têm que ganhar, senão perde o sentido. É interessante você falar isso. Eu trabalhei no Flamboyant quando eu era jovem, foi um dos meus primeiros empregos. Tinha uma lojinha de bicicleta lá na entrada, assim, uma lojinha, não vendia nada, mas eu adorava andar de bicicleta. E eu ia de ônibus, voltava de ônibus, tinha uma vida difícil. Eu seria uma dessas pessoas que você olhar e falar, pô, esse rapaz está trabalhando aqui no shopping, é o glamour, né? Sim. Você fala, e ao mesmo tempo uma vida difícil, né? Uma vida. Então é interessante esse olhar, né? Porque geralmente a gente as pessoas querem fazer caridade com a pessoa que está lá na Índia, na China, aquele negócio assim, né, distante, né? E a gente tem tanta gente do nosso lado, às vezes, que a gente não enxerga, né? Não enxerga. Não enxerga. Essa é a realidade. As oportunidades, elas existem de prosperar, de crescer, de ter um emprego, de ter um início de vida, né? Mas as pessoas que estão na ponta não sabem como chegar lá, né? E quem está o empresariado hoje, o empreendedor, ele não está sabendo buscar essas pessoas, está faltando esse elo de ligação. Entendi. Né? Então o importante é você trazer essas pessoas, treinar essas pessoas, capacitá-las, né, para estar no mercado. E a função das instituições é essa, né? O Sindlojas a mãe do Sindlojas é a FEComércio, né? A FEComércio que administra o Sesc Senac. Então quando você vê aí uma carreira de saúde bucal num shopping, num bairro, quem está bancando é a Sindlojas, são todos os sindicatos patronais, são as microempresas. Então, assim, as instituições, a obrigação dela é fomentar
as oportunidades de negócio, de quem quer empreender, de quem quer ser funcionário, de quem quer trabalhar no mercado. E a gente vai se apaixonando por isso, sem ver, você está na Fé Comércio, não, você está na CIEG, você está em tal lugar, e as coisas acontecem de forma natural. Não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade, não são todas as pessoas que são apaixonadas por isso, mas quando você começa é uma coisa, né, sem fim. Muito bom. É muito legal. Eu sempre digo que o Brasil tem jeito. O Brasil ele é um país de pessoas boas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que têm honradez. E o que às vezes estraga a gente é um grupo muito pequeno de pessoas que acaba tendo uma certa proeminência, né? E por um acaso vão acabar na tal da política lá e sempre fazendo leis em cima de leis para fazer com que a gente fique preso, né? Sempre com um pires na mão, né? E eu tive com uma reunião esses dias até com o secretário de retomada, e a gente estava levando uma proposta lá de um projeto de lei para melhorar o ambiente de empreendedorismo. E eu queria que você deixasse aí para a gente uma mensagem final aí. Você tem aí, a gente já está quase terminando aqui esse último bloco. Deixa aí uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. O que você diria para essa nova geração aí que está chegando, para que eles possam se inspirar no que você construiu até aqui? O mais importante de tudo, a gente precisa de entender que o empreendedor, que o patrão, ele não é inimigo do empregado. O empregado precisa entender que ele não é inimigo do patrão. A gente precisa entender que o rico não é inimigo do pobre e o pobre não é inimigo do rico. Nós vivemos num país que a gente tem bastante liberdade, um dos melhores países mais felizes do mundo, né? Justamente por essa facilidade de comunicação e de estar presente. Então a mensagem que eu digo é o seguinte: participem, se dediquem, trabalhem, e não existe inimigo. O empresário não vive sem o empregado não vive sem, né, o patrão, e a gente trabalha por um bem comum que se chama cliente, né? Então o cliente tem que estar ali à frente de todos, e nós viemos nesse mundo para servir, né, e não para ser servido. Então façamos a nossa parte, né, dedicamos o máximo possível. Meu pai sempre dizia: meu filho, seja justo e honesto. Se você quiser escolher uma religião, escolha ser justo e honesto. Se você fizer isso, automaticamente você é cristão, você é temente a Deus. Maravilha, muito obrigado, Reginaldo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E esse foi mais um Negócios de Valor com o Reginaldo Garcia. E até a próxima, quando a gente puder aqui estar de novo com outros convidados aí para falar sobre esses temas tão interessantes aí, histórias de vidas tão fascinantes aí do nosso estado de Goiás, da nossa vida aqui, que a gente às vezes nem percebe. A gente vê as pessoas às vezes, né, nos lugares assim, já vê a pessoa lá morando bem ou fazendo, a gente não imagina quantas histórias maravilhosas estão por trás disso. Grande abraço a todos.